Olá, no Alesp Cidadania de hoje nós vamos conhecer o trabalho do Projeto Base, com atuação na cidade de Osasco. Para falar sobre essa conversa, eu recebo aqui nos nossos estúdios Noellen Assis, que é a fundadora do projeto. Seja bem-vinda. Obrigada, queria agradecer o espaço, a oportunidade. Que agradeço. Também agradeço a participação, só que de forma remota, de Anali Lima, que é voluntária da ONG. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouco desse projeto. Eu que agradeço. Noellen, conta um pouco para a gente como tudo começou, como foi a ideia de trabalhar, então, nessa região em específico, ali em Osasco. Na verdade, eu sou de Osasco, vai fazer 25 anos. Minha família toda tem uma lavanderia, né? Eu vim do Butantã para Osasco. Osasco é a sexta cidade, né, mais populosa da cidade de São Paulo. Temos mais de 800 mil habitantes, né? E por conta de dependência emocional, de questões minhas, né, de disfuncionais, família, enfim, eu comecei a estudar psicologia e eu comecei, dentro da faculdade, entender melhor sobre dependência emocional, codependência. Fizemos uma iniciação científica, ela foi aprovada, e dali o projeto Base tudo começou, né? Porque eu achava que a dependência emocional era uma coisa só minha, mas não, né? Hoje o mundo, né, tá doente, então só que existem graus. Todo mundo é dependente emocional de alguém ou de alguma coisa, só que existem graus, né? E quando a iniciação científica foi aprovada, sou estudante pela Unip, né? Eu percebi a necessidade, a gente fez uma pesquisa e descobrimos então, né, que 30/30, foram 30 pessoas que a gente pegou para fazer essa pesquisa, estavam realmente disfuncional, né? A minha ideia inicial era só fazer dentro, né, das comunidades de Osasco. A gente tem mais ou menos umas 150 comunidades para serem atendidas ali, né? E a minha ideia era ter psicólogos, né? Então a gente disponibiliza psicoterapia de forma individualizada. Então a gente atende muito, né? Vai desde adolescente dos 16 anos até 50, né? E a gente atende pessoas que não têm, às vezes até acessibilidade, né, de estar indo em posto. Só que me veio uma demanda daquela pessoa, tá bom, Noellen, e aí? Tá, você está me ajudando com psicólogos, eu preciso de emprego. E aí eu falei, puxa vida. E na época, né, eu também estava desempregado estudando psicologia. Eu falei, o que eu posso fazer? Trazer cursos de alto nível, oficinas que a prefeitura ou órgão público não tem, e trazer isso para dentro das favelas, que a ideia era trazer o asfalto para a favela, né? Então a gente tem marketing digital, supply chain, RH Partners, educação ambiental com SD, a gente tem Power BI, Excel avançado, isso dentro das favelas. A gente leva esses mentores até as comunidades, né? Para dar treinamento, é isso? A gente dá os cursos lá, né? A gente dá os cursos, então a gente vai até escolas, ONGs e também Fundação Casa, a gente dá esses cursos de forma gratuita com certificado, né? E aí, novamente, me veio uma pergunta, tá, Noellen, eu estudei até a 3ª série, eu tenho 3 filhos, sou mamãe solo, eu não quero fazer Power BI, né? E aí eu falei, puxa vida, e agora? E aí parece que é uma linha tênue que vai e você não tem fim, né? E aí a gente criou oficinas também de alto nível, que também a extensão de cílios, micropigmentação, em gel, e a gente tem até aula de moda com uma cliente advisor da Louis Vuitton. E são pessoas que realmente são mentores também, que levam esses cursos nas comunidades. Hoje uma extensão de cílios custa, sei lá, R$2.000 um curso desse, né? E a ideia é para tornar mulheres empreendedoras seu próprio negócio. E mediante tudo isso, eu me tornei uma influenciadora em Osasco. Falei, poxa, eu tô sentindo que eu não tenho voz, assim, sabe? É um pouco difícil o meu diálogo, enfim, com o órgão público. O que eu posso fazer, né? Para a gente poder... Porque hoje a CUF e até a G10 comentam muito que hoje a economia gira em torno da periferia, 119 bilhões por ano. A periferia tem esse giro. Hoje a Starbucks está dentro das favelas, né? E aí eu senti a necessidade, falei, quer saber, eu vou fazer um jornal periférico, né? Antigamente ele chamava Além dos Muros, hoje ele chama Jornal Aborda. Então ele aborda, né? Então o que tem atrás ali, né? Hoje a gente tem um total de 90 voluntários entre o Projeto Base e o jornal. O jornal hoje ele roda através de forma digital, ele é online. Temos pautas todos os dias, 9 horas da manhã. Temos 35 jornalistas, a Anali, que está aqui com a gente, vai falar um pouco mais sobre isso, né? Uma das editoras-chefes do jornal. E é interessante porque a gente traz a visibilidade das pessoas invisibilizadas. Então eu, Noellen, preta, periférica, estudante de psicologia, pesquisadora.
Hoje, agora eu estou fazendo pós em Direito da Mulher. Eu ganhei uma bolsa pela Fundação Dom Cabral, que eu fui finalista, o projeto base nós fomos finalistas da Expo Favela durante 2 anos consecutivos. E lá eu conheci o pessoal da Fundação Dom Cabral. Eu falei, poxa, 7ª melhor faculdade do mundo em negócios. Eu estar nesse lugar, né? E eu falei, poxa, eu faço 3 graduações e o que está acontecendo que eu não tenho um olhar, que eu não estou tendo essa visibilidade, né? E o jornal, a ideia é essa. Então, a gente tem pautas de empreendedorismo, educação, saúde política e cultura. Então, esses dias a gente fez uma reportagem, por exemplo, com uma mulher que ela faz robô dentro da favela São Pedro. Robô? Robô, né? Robótica. Juliana Saniana é o nome dela, da favela São Pedro. E ela estava numa depressão, está numa depressão. Né? Então, você entende, tudo que faz em torno do projeto base e do jornal, a gente tem uma chave mestra que é a saúde mental, né? Então, eu sempre falo, né, que às vezes não adianta eu te dar uma faculdade de Harvard, de Oxford, para uma pessoa da periferia, se ela não está bem psicologicamente falando. Né? A gente, através da OMS, a doença do século é a depressão. Né? Então, colocaram na OMS que a depressão em 2030, não precisa chegar a 2030. Né? A gente está... então, o Projeto Base trabalha essa vertente também no jornal. Né? A gente sabe que essas pessoas invisibilizadas, a gente tem escritor na favela, a gente tem jornalista, a gente tem médico, psicólogo, jornalistas. Então, e essas pessoas, o jornal ele faz isso. A gente realmente conta as histórias dessas potências de Osasco e região. Né? Porque a gente está até no extremo, que nem Osasco, né? Que se diz uma cidade tecnológica, inovadora. A gente tem Alphaville, que são os nossos vizinhos. Grandes empresas multinacionais estão do nosso lado. Então, a gente também está chegando em Carapicuíba, Barueri, Itapevi, assim vai, né? Eu queria muito até, no começo, focar o jornal para Osasco, mas eu percebo que tem muita potência nas cidades vizinhas, né? Hoje, o Projeto Base também, a gente tem uma frente agora, que agora aprovou uma lei, né? Foi a lei aprovada de saúde mental nas empresas, 14.831. Então, para potencializar também o Projeto Base, a gente tem um time de psicólogos. A gente também está fazendo agora esse curso de capacitação às empresas agora de uma forma obrigatório ter, né? Essa lei que criou para a gente foi assim um grande ganho, né? Temos uma outra frente também, documentário que a gente está fazendo também, como se fosse uma sessão periferia nas favelas, que é contar histórias reais, um documentário que a gente está fazendo em uma das grandes favelas de Osasco, enfim. É um leque. Né? Bacana. Anali, conta um pouco para a gente sobre o trabalho que você realiza. Você é voluntária, né? E me conta aí como que você pode colaborar, como você tem colaborado, né, para esse trabalho. Bom, eu e a Noellen, né, a gente se conheceu pelo LinkedIn, na verdade, né? Estava em busca ali de pessoas que pudessem dedicar um pouco do tempo para fazer parte do projeto. E aí ela entrou em contato comigo e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me envolver nesse tipo de trabalho, tipos de trabalhos voluntários, porque eu acho que a partir do momento que você tem alguma oportunidade, né, que você conseguiu ter oportunidade, você tem que devolver isso para a sociedade. Isso é uma crença que eu tenho. E eu ali estava em busca também de algum projeto que eu me identificasse, e aí eu conheci a Noellen, ela me veio com a história do projeto Base, e eu achei fantástico, né, divino, por ser uma mulher preta de periferia, eu me identificar ali com as pautas, porque eu também sou de uma cidade da região metropolitana, que é Taboão da Serra, que é ali vizinha de Osasco, então cresci na periferia, sei quais são as dores que as pessoas dali enfrentam, e ter um jornal comunitário que eu pudesse fazer parte, é como se eu pudesse dar voz a quem, como a Noelle mesmo fala, quem é inviabilizado, né? Quem é invisível. Então, eu acho que a maior contribuição é essa. Hoje, meu papel como editora é ajudar muito os redatores que entram voluntários, muitas vezes eles são estudantes de jornalismo ainda, outros nem são jornalistas formados, mas que têm ali o desejo de escrever, de entender como funciona, como fazer uma apuração, uma pauta. Então, esse meu trabalho é bem direcionado para ajudá-los, né? Ter esse olhar de como enxergar ali onde tem uma oportunidade de fazer uma matéria legal, uma reportagem bacana,
um personagem que vai render uma história legal, né, de como valorizar ali o que tem na região. Então, é bem esse trabalho. Noellen, quais são as pessoas atendidas, então, por esse trabalho? As pessoas que a gente atende através do projeto base, a gente atende mais ou menos 100 pessoas através de atendimentos online, que é a psicoterapia, né? E em volta, indiretamente, escolas, ONGs e Fundação Casa, a gente atende mais ou menos 500 pessoas por mês. Então, por ano, dá em volta de 4.000 pessoas, né? Dos cursos, mentorias, né? Atendimento o online. E o jornal, né, por hora, ele movimenta, é interessante que ele movimenta sozinho através de pessoas, né? O que nós temos hoje, o projeto base, o jornal, nós temos é o capital humano. Então, a gente disponibiliza, vamos dizer, nosso trabalho voluntário para ONGs locais, né, ou até mesmo em São Paulo, coisas que eles não têm. Então, a gente está, por exemplo, né, fechou uma parceria com um hotel da cidade de Osasco, a gente está dando um curso de camareira, então a gente leva isso para as ONGs, onde eles não têm essa possibilidade de ter um voluntário, um mentor de hotelaria, né? Então, basicamente, a gente dá esse curso onde tem essas mulheres mãe solo, enfim. Então, a gente consegue não só também atender a população, mas como também as ONGs locais, né? E a procura pelas pessoas? São pessoas mais adultas? São adolescentes? Então, na verdade, assim, a gente chegou numa nuance que quando a gente vai numa escola fazer cursos, por exemplo, esses cursos de alto nível nas escolas, a gente tem costume, por exemplo, também de atender os diretores, né? Questão de bullying, ou às vezes palestras para os professores em questão, qual o desafio do professor para a educação. A gente está agora também com demanda para alunos de educação especial. Será que o pedagogo ele tem a necessidade realmente de como cuidar, né? Às vezes de um autista, ele não tem esse preparo, né? Então você começa a pegar uma vertente, várias vertentes, são árvores, né? E o público ele vai de adolescente até idoso. Né? A gente está com uma demanda muito grande para atendimentos de psicólogos infantis, né, por exemplo. E como nós somos um projeto itinerante, eu não tenho esse espaço, mas a gente tem parceria. Né? E como também tem idosos que também são atendidos por psicólogos online que não conseguem, não tem família para estar indo num posto. Sim. Então, ele não consegue ir num psicólogo 6 horas da manhã e pegar uma fila para poder ser atendido. E são trans, né, negros, gays, enfim. A gente sabe que hoje, né, as escolas também são adolescentes se suicidando a olhos nus. Né? Os professores têm falado isso muito com a gente, a necessidade muito grande. Né? Então, quando chega ali, a gente percebe de como não é só adulto. Né? Então, quando você vai até um local, você descobre que às vezes você tem que tratar aquele adolescente, às vezes a gente também tem que atender até a mãe. Né? Então, é uma família. Né? Então, a gente acaba meio que abraçando tudo isso. E o feedback até, né, deles, o que eles falam e sinalizam em relação a esse atendimento? Porque a terapia já ajuda muito, né? E daí eles terem também essa oportunidade de serem incluídos na sociedade. Todos têm, né, ali deveriam ter o direito de um atendimento, de uma segurança psicológica, e daí nesse momento, por meio do projeto, eles conseguem. O que traz para eles também dignidade? Olha, a dignidade, ela já começa, eu acho interessante isso que você falou, às vezes começa muito por mim também, porque a gente procura o reconhecimento, a gente quer ter dignidade, né? E a desigualdade social, ela é tremenda na periferia, né? Através do OMS também, por exemplo, a cada 45 minutos, um padre, um negro e um gay se suicida, dos 14 aos 21 anos. Então, eu não sei por que o mundo não tem esse olhar para a saúde mental. Eu não sei o que está acontecendo. A gente está vendo o burnout aí, a gente está vendo os professores das escolas pedindo licença por conta de burnout. As empresas, né, está acontecendo, né, essa toxicidade. Então, a gente tem que trabalhar isso, ok. Mas aquele adolescente, ele está fazendo terapia. Mas e o depois? Né? Então, aí chega a questão da empregabilidade. Né? Como que a gente consegue acompanhar aquele menino pardo negro da favela, às vezes que é egresso, às vezes é uma ex-garota de programa, às vezes é uma... Né? Como que a gente consegue acompanhar para colocar ele dentro de uma multinacional, por exemplo? Né? Então, os nossos cursos entra a questão do soft skill, porque é o que mais as empresas pedem hoje. O hard skill, acho que hoje todo mundo já tem. Então, às vezes, as empresas, até local, não só de Osasco, procuram um projeto base, porque a gente trabalha o emocional, o comportamental, porque a gente sabe que isso dentro da empresa é o que mais hoje precisa. Sim. Então, a dignidade, ela vem quando você percebe que aquele menino está tendo um retorno
com a psicoterapia. Você vê que ele está dentro de uma empresa e ele está conseguindo, né, respirar, né, consegue trabalhar, às vezes tem ali uma piadinha na empresa. Então a gente faz todo esse treinamento porque a gente sabe que é uma questão cultural, é um fator ambiental. Né? Então, como trabalhar isso? Sendo que ele tem que voltar para casa e a favela onde ele tem, o tiroteio está ali, é onde às vezes a mãe é uma usuária de droga, e ele volta a toda aquela realidade. Então, realmente é um trabalho de formiguinha, é um trabalho realmente em conjunto. Né? É por isso que a gente está quase batendo 95 voluntários, porque a gente acaba um tratamento de psicólogo ali, vai passando para outros. Né? A gente também tem um trabalho com mentoria para liderança nas favelas. Então, às vezes tem líderes nas comunidades, que às vezes está fazendo uma costura, um crochê, e como que alavancar isso, né? Então, a gente também tem essa possibilidade. E por trás, é que nem você falou, para trabalhar não só a dignidade, essa desigualdade social, a terapia sempre, né? Eu queria muito dar um psicólogo para todo mundo, para sempre, mas por conta da demanda, a gente tem um período para atendimento. Anali, conta um pouco para a gente das suas experiências, né, dos atendimentos, estar com as pessoas, ter esse feedback. Conta para a gente. Na verdade, né, como eu fico mais na parte do jornal ali, do digital, então o que eu acabo tendo é contato muito com os outros voluntários, né, que estão ali em busca também de retribuir um pouco do conhecimento deles ou do tempo para as pessoas. E é muito bacana ver também como as pessoas acabam se desenvolvendo e como elas acabam melhorando como pessoas, né? Sendo impactada pelas histórias, né? Que a gente acaba ouvindo no dia a dia. Então, são pessoas que a gente ali acaba escrevendo, fazendo um texto, uma matéria, que mandam mensagens agradecendo por terem sido notadas, por terem para que a voz dela fosse ouvida de alguma forma, né? Então, por mais que seja um jornal ali periférico, mas a pessoa ela acaba enxergando que ela tem potencial até para ir além, para ir mais longe. Então, esse tipo também de retorno que a gente tem das pessoas que são entrevistadas é muito gratificante e motiva a ir atrás de mais histórias, né? De mostrar que é difícil, mas que é possível, né? Passar ali as fronteiras e além das bordas ali, né? E daí você disse que é responsável, né, de cuidar ali das informações desse jornal. Essas informações, elas são da região, tem a ver ali com os moradores, ou vocês também abrem o leque e falam de questões da cidade, do estado ou do país? Bom, as informações, primordialmente, elas são de pessoas da região, de pessoas ali que são da periferia. A gente acaba pedindo muito ali para Noellen, quem que você acha que tem uma história bacana para compartilhar? E aí, né, gera aquele telefone sem fio, olha, fala com fulano. Aí o fulano, tem aquela pessoa. Então, aí a gente acaba construindo esses perfis, né, os redatores acabam fazendo essas histórias, mas em outros momentos também, notícias que são relevantes para todo mundo e elas acabam sendo adaptadas para o viés das pessoas da periferia, porque muitas vezes as pessoas que estão lá, elas não entendem a linguagem tradicional do jornalismo tradicional, por exemplo, né? Não entendem como é que o aumento de um imposto, uma taxa que foi criada, como é que aquilo vai impactar de fato na vida dela, no dia a dia. Então, esse também é o nosso papel, de traduzir isso, né, de colocar isso de uma forma que aquela pessoa consiga entender na realidade dela, na realidade ali da favela, da periferia. E então, esse também é um grande desafio. E, além disso, também trazer a agenda cultural, né, mostrar que há coisas acontecendo ali que a gente pode tomar, né, usufruir, ocupar aquele espaço. Noellen, fala um pouco para a gente até da linguagem que é utilizada, então, por esse jornal e também pela comunicação de vocês. Tem ali um grupo variado que acompanha, então, adolescentes, jovens, adultos também. E como que é essa linguagem?
Olha, o jornal, a gente encontra, por exemplo, escritores que são super jovens, né, que a gente faz essas matérias, como eu disse, né, a gente tem as matérias são de segunda a sexta, então o empreendedorismo, cultura, educação, eu que sou a fonte, né, na verdade os jornalistas que estão lá, eles fazem essa entrevista, né, então varia de adolescentes, de meninos de street dance de 14, 15 anos, e vai de mulheres que faz biscuit com 65, 70 anos de idade. Isso dentro da periferia, porque a ideia mesmo do jornal é trazer esse olhar para todos os públicos, né? Até mesmo para as empresas, né? A ideia também é que grandes empresas no Osasco, por exemplo, tem o iFood, Mercado Livre, né? Em anunciar no jornal. Por quê? Porque as empresas elas têm que estar dentro desse ambiente, né? E o projeto base, que essa linha é diferente, né? São coisas distintas, mas por mais que sejam o mesmo grupo, né? Como eu te disse, né? A gente atende de crianças de 4 aninhos a 70 anos, né? E a linguagem, assim, na questão do projeto base é um pouco difícil, porque as pessoas ainda têm aquele olhar de que psicólogo é para louco. Então tem esse tabu de que psicólogo, mas eu não estou louco. Então, quer dizer, você tem que explicar, preparar, e por isso que a gente faz muito palestra nas escolas, né? Na Fundação Casa, a gente fez um trabalho excelente lá também, com os cursos, com todos os cursos, né, para os meninos da Fundação Casa. E é interessante que a gente também atendeu as mães desses meninos através de psicoterapia. Tá? Então, a linguagem ela é geral, né, acaba sendo geral. A gente, com o curso de camareira, por exemplo, que a gente vai formar camareiras que são mães solo dentro das periferias, por exemplo, a ideia também é preparar o gestor daquele hotel. Né? Porque às vezes não adianta ele me fazer um patrocínio para fazer um curso de camareira e atender mulheres em vulnerabilidade se aquele dono daquele hotel ele não está preparado para fazer uma gestão e ser uma pessoa autocrática, entende? Então, a gente sempre está em torno da saúde mental, né? Percebe? A gente sempre tem que estar trabalhando no emocional, comportamental e mostrando até para a periferia, para a comunidade, a importância, né? Até mesmo para a gente poder, aqui, né, farmacologia, por exemplo, está com bilhões, ganhando bilhões, né? Porque a gente que o ser humano, a gente é muito automático, né? A gente quer as coisas muito rápido, o iFood, né? Então a pessoa tem que entender que existem degraus, psiquiatra, psicólogo, né? E não ir lá, você vai lá e compra um calmante e segue a vida, né? Eu acho que é por isso que o mundo hoje está essa loucura, né? A gente não está parando para se olhar. E aí a gente acaba fazendo, ainda bem que existem as organizações, onde a gente faz esse trabalho, né? Fazendo um serviço de política pública, mas é muito gratificante saber que a gente tem toda essa equipe e a gente preparando as outras ONGs também para a gente poder, né, fazer com que elas tenham esse olhar. Não, vamos passar para psicólogo, vamos fazer terapia, vamos bater papo, uma rede de conversa e fazer com que as mulheres também percam essa vergonha de poxa, eu tenho um relacionamento abusivo, eu entender o que é um abuso psicológico, olha, isso é crime, 6 a 2 anos de cadeia, e muitas não sabem, né? Então, a gente acaba meio que falando tudo, porque às vezes eu não tenho como me calar mediante, às vezes, um problema de uma criança também, um deficiente intelectual. Aí lá vai a Noellen procurar um neuropsicopedagogo, um neurologista, e enfim, a gente acaba encontrando esse voluntário fazendo esse trabalho. Que bacana. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para conhecer mais, então, desse trabalho que tem ajudado muita gente, principalmente esse pós-pandemia, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Não sai daí. Estamos de volta com a Lespe Cidadania, hoje conhecendo um pouco mais do trabalho do Projeto Base, que tem atuação na cidade de Osasco. Aqui nos nossos estúdios eu tenho Noellen Assis, que é fundadora do projeto, e em ambiente virtual, Anali Lima, que é voluntária da ONG. Bom, Noellen, vamos falar um pouquinho também sobre o pós-pandemia. Durante a pandemia, você estava se preparando até profissionalmente e foi a ideia, né, que a ONG surgiu. Mas a gente sabe que muita gente adoeceu na pandemia, durante a pandemia. O que você percebe dos atendimentos? Na pandemia eu comecei a fazer a faculdade de psicologia em 2020, né? E foi bem
complicado, porque a gente teve que fazer EAD, né? Então, na verdade, eu acho que até nós, estudantes de psicologia, já foi um pouco adoentados ali. Sim. E muitos, que é até um pouco preocupante, muitas pessoas que estudam até tentam se descobrir ali na faculdade, mas não é bem assim, né? Como eu te disse, o mundo está doente hoje, a depressão é a doença do século, né? E realmente ela teve uma piora após pandemia, né? E as pessoas hoje, elas acabam criando um hábito, né? Elas acabam criando um hábito em tudo, né? Por isso que existe muito feminicídio, está em alta, começa na dependência emocional e muitas mulheres não percebem e acaba no feminicídio. O que é interessante também é que muitas famosas também têm falado muito sobre abuso sexual, têm falado muito sobre... Então, é bom porque está começando a abrir um olhar para outras mulheres a falarem, né? Não só do abuso sexual, né? Como também da dependência emocional, da codependência. Não existe raça, gênero nem grau, assim, né? Não é questão de cor, não é questão de... Né? A saúde mental, realmente é uma urgência de forma geral, né? Às vezes até o meu chefe, às vezes, precisa realmente parar para fazer uma terapia, né? E a gente, pelo menos, diminuir as filas, né, dos psiquiatras, né, nos postos de UBS, né? Porque realmente a gente acaba... A pessoa está tão, né, tá tão adoecida que ela acaba por meio de, não, vou procurar um psiquiatra que eu tomo um remédio e tudo se resolve. Né? Projeto Base, a nossa luta realmente é ter um olhar para a saúde mental, para os psicólogos, né? Também pesquisadores, eu como pesquisadora, por exemplo. A preta periférica da favela, 0,0001. Né? Então, hoje, é por isso que existem até muitas bolsas para pesquisadores, né? Porque é o que falta para a gente. Né? E a ideia do Projeto Base também é trazer um olhar também para essas pessoas, psicólogos, psiquiatras, a gente se tornar referência. Porque tudo que a gente posta no site, Instagram, não é achismo, são cientificamente comprovados, mas é engraçado que às vezes as pessoas não têm o olhar, né, daquele número de suicídio, não, mas tem que acontecer às vezes com o vizinho, acontecer às vezes uma coisa na escola, para a pessoa falar, nossa, é verdade, né? E às vezes acontece isso com ela mesma dentro de casa. Né? Então, eu não tenho como eu tapar o olho, eu não tenho como, às vezes, fazer um curso de TI. Por mais que a gente tenha Power BI e Excel, né, através de um professor meu, deu aula de Excel avançado para mim e me deu essas vagas, esses vouchers gratuito, né, para as pessoas da favela em Alphaville, por sinal, ele tem um lugar lá. Mas para ele chegar naquele lugar, para ele chegar naquele curso, né, como que ele está? Então, às vezes, muitos não vão, né? Então, a gente tem muito esse problema dentro, né? Essa evasão, não só a evasão escolar, né? Hoje as faculdades, né? As pós-graduações, mestrado, doutorado, né? Eu tenho visto muitas bolsas, né? Eu, por mim, que nem eu faço 3 graduações, se eu pudesse, eu colocaria mais 2 para fazer para mim, assim, porque que bom que a gente está tendo esse retorno, esse olhar por pardo, por negro, por periférico, e a gente tendo essas bolsas. A periferia, a comunidade, infelizmente não tem um Wi-Fi, não tem internet para poder fazer esse tipo de curso. Né? Através da ABAD, Associação Brasileira de Educação à Distância, 53% dos jovens eles não estudam online, porque eles não têm uma internet. Né? Então, não tem como você estudar e fazer uma faculdade pelo celular. Até a própria estrutura, né, porque pode-se até disponibilizar bolsas, mas se a pessoa não tiver condição Exatamente, não tem condições. E aí também tem esse olhar, por isso que eu falo, esse viés do emocional também. Né? Às vezes como que ele vai estudar, às vezes com o pai bebendo ali, a mãe, né, uma usuária de droga. Então é todo um trabalho realmente, sabe, que tem que ser feito, eu acho que tem que ser olhado. E as organizações têm feito muito isso. Né? Às vezes, aqui no jornal, a ideia do jornal também, que eu sempre falo para os editores-chefes, para os jornalistas, de dar esse olhar também para as ONGs locais, porque às vezes eu estou numa depressão dentro de casa e eu tenho o sonho de tocar um violino. E na rua de baixo tem uma ONG que tem violão, que tem violino, que tem piano. Né? Tem ONGs que tem inglês, né, gratuito, e poxa, aquilo ali fica a 500 metros da minha casa. Então o jornal tem esse viés, esse olhar para onde a gente conseguir trazer esse insight, né? Não só para a classe D, mas para a classe A, porque às vezes o Mercado Livre, um iFood, grandes empresas, eles querem, às vezes ali, a região trabalhando dentro daquela empresa. A gente tenta entender isso também com o Projeto Base. Por que aquela empresa contrata pessoas de Sorocaba, Campinas, sendo que Osasco,
A gente tem esse pessoal e está sendo treinado pelo Projeto Base, porque nas escolas estaduais, dentro de uma escola estadual, em volta dela tem várias comunidades. Aqueles meninos que a gente faz o curso, que é dos 14 aos 17 anos, são eles que estão sendo preparados com os nossos cursos de alto nível, mais as terapias, para essas empresas, eles já estão indo preparados. Então, a gente tem que tentar entender também por que essas empresas, né, não podem procurar essas organizações e fechar parcerias, patrocínios, né? Eu acho que a gente tem que estar todo mundo alinhado, conversando mesma ideia, mesmo espaço, né? Anneli, conta um pouco para a gente também como que o jornal consegue fazer essa ponte que a Noellen comentou, até de ou outras ONGs ou outros cursos, e onde que esse jornal ele está ali na internet, em que local, como as pessoas conseguem acessar? Claro. Bom, o jornal ele vai ter o objetivo, né, de criar, de construir essas pontes, de aproximar as pessoas e os projetos, justamente trocando ideia, entendendo como funciona a comunidade, se aproximando também das outras ONGs. Tem também, né, um trabalho de apuração jornalística ali, de entrar em contato com as secretarias ali da região, entender o que elas estão promovendo, né, de política pública, e aí transformar isso em informação para que as pessoas tenham acesso ao que está acontecendo na região, para que isso não fique limitado a um panfleto ou a uma informação ali de gabinete de algum vereador, enfim. Então, eu acho que o papel principal do jornal é construir, né, essas pontes para que as pessoas saibam onde procurar ajuda para ali cuidar da saúde mental, né, saber que tem um projeto base e que esse projeto consegue ligar ela também a outras questões que podem ajudar no dia a dia delas, né, preparando para uma profissão, ajudando a encontrar um trabalho, ou se qualificar, ou fazer algum hobby, algum esporte que essa pessoa deseje, que essa pessoa queira fazer. Bom, nós temos nosso site é jornalaborda.org.br, então o pessoal pode acessar, conhecer lá a equipe que está por trás, né, de tudo isso. Tem revisor de texto, tem jornalistas que estão em formação, que já são formados, tem pessoas de outras profissões também que se identificam e querem contribuir de alguma forma, tem o pessoal que atua no desenvolvimento web, então tem designer, tem o pessoal de TI, tem o pessoal de programação ali, front-end, é uma equipe bem grande até, né, que faz tudo isso acontecer. E, Noellen, como os cursos acontecem? As pessoas, então, elas ficam sabendo muitas vezes ali pelo jornal e tem a questão das inscrições e o tempo e o local também. Vocês têm uma sede? Isso acontece num local específico? Nós, na verdade, somos um projeto itinerante por hora, né? Então, a gente vai até os locais. Então, a gente vai nas escolas, nas ONGs, Fundação Casa, Casa de Cultura, né? Nosso trabalho ele é muito falado no site, não só do jornal, como do Projeto Base, como também no Instagram, né? Como a gente também tem um time de web, então, pessoal, a gente tem lá o Facebook ADS, Google ADS, então esse time é interessante que quando uma empresa procura, ONGs em Osasco, aparece lá o nosso nome, o pessoal vê todo esse trabalho, né? A gente tem mentorias de 4 horas e vai até 150 horas, né? Varia muito, né? O curso de Power BI e Excel avançado, por exemplo, são para os melhores alunos, então às vezes quando a gente vai na escola, esse curso é do que específico? Esse curso de Excel avançado e Power BI e Data Analytics, a gente dá para os melhores alunos dentro das escolas que a gente vai fornecer os cursos de supply chain, cadeia de suprimentos, marketing digital, como lá a gente vai dar para 150, 200 alunos esse curso, que é duração de 4 horas a 16 horas. Então a gente percebe que os melhores alunos, com as melhores notas, a gente dá essa bolsa 100% para fazer em Alphaville, né? Então tudo isso, as escolas, a gente tem esse contato, a gente é muito conectado com as escolas estaduais e o nosso público-alvo para esses cursos é dos 14 aos 17 anos, né? Que são os nossos futuros médicos, futuros psicólogos, né? E a nossa preocupação realmente é com eles porque eles são da periferia,
né? Vem de uma família disfuncional, tá? Então a gente faz todo esse trabalho junto com a direção da escola, com o vice. E as ONGs também, eles pedem muito nossos cursos, porque as oficinas, por exemplo, que são oficinas também de alto nível, né, que é aula de moda, enfim, micropigmentação, a gente leva isso para as ONGs, né, a mentora, né, vai até lá e dá esse curso com certificado. Então, é aquela mulher que onde ela, né, ela consegue gerar, né, ter sua própria renda através desse curso. Então, a gente faz todo esse trabalho de arte, né, de esse chamamento, né, através do site, Instagram. Bacana. E esses cursos, né, você comentou o curso, então, para ali jovens e adolescentes, né? Mas tem outros cursos já para pessoas adultas, principalmente porque quando vocês atendem a questão psicológica e é identificado, como você comentou mesmo, casos ali de violência contra a mulher, e a mulher só consegue, muitas vezes, sair desse ciclo de violência se ela tiver um emprego. Ou, mesmo que não tenha emprego de CLT, mas ela consiga produzir, ela consiga sobreviver, criar os filhos sem a necessidade de ter alguém ao lado que está fazendo mal para ela, né? Exatamente. Os cursos as oficinas chamam de oficinas, né? Essas oficinas que são para mãe solo, trans, gays, que a gente leva nas ONGs, que é sempre nas ONGs que a gente leva isso. E quando a gente forma essas mulheres, às vezes elas nem dão continuidade, porque às vezes o marido não deixa, né? Às vezes fala muito na televisão hoje, muito de pessoas que levantam a bandeira para a violência doméstica. Vamos ajudar mulheres que sofrem violência doméstica. A violência doméstica, na verdade, as pessoas não sabem o que ela é. A violência doméstica, ela começa a partir do momento que às vezes você é xingada pela tua mãe. Às vezes a família ela é tóxica e às vezes a gente não percebe. E às vezes você vai deixando e vai criando um hábito. E às vezes, é o que você falou, uma mulher ela não separa porque ele paga um aluguel, porque ele dá um prato de comida para os 3, 4 filhos. Então a ideia das oficinas que a gente leva nas ONGs, né, para ela chegar até essa oficina, a gente tem que fazer um trabalho de uma psicoterapia. Mas para ela fazer a psicoterapia, ela tem que entender que ela precisa, ela tem que ter aquela necessidade. Porque ela se pergunta, por que eu não estou precisando de psicólogo? Minha vida está ótima, né? Então, a gente, né, com os filhos ali, mãe, conheci ela. Então, os filhos conhecem a gente porque a gente vai nas escolas. Leva para as mães, nossa, que legal, quero conhecer. E dali a gente vai tendo aquele bate-papo, né? E mostrando para ela o que é um psicoterapeuta. Muitas mulheres, às vezes, são atendidas quando o marido vai trabalhar. Que aqui, na verdade, a gente também é um pouco CVV, eu brinco, porque a gente atende das 8 da manhã até meia-noite. Às vezes tem mulheres que o marido vai trabalhar, ela fala, não, olha, agora eu posso ser atendida. Né? Então a violência doméstica, ela é um pouco mais complicada aos nossos olhos, de classe A e B. Né? Eu sinto, às vezes, também, que o pessoal comenta muito da sororidade, eu não gosto muito dessa palavra, porque para você falar de sororidade, será que realmente a mulher dá a mão para outra mulher? Ponto de interrogação. Então, eu acho que por isso que hoje eu agradeço muito pelos voluntários que a gente está em 90 voluntários, porque é difícil você criar essa conexão de ajuda. A pessoa ela tem que estar com uma mente muito aberta, sabe? Eu acredito que também são de muitas potências, a gente tem pessoas de USP, Unesp, FGV no projeto, então realmente é uma pessoa que ela tem que entender primeiramente o propósito, né? E saber o que é o projeto, né? Porque senão a gente não consegue, a gente precisa realmente dar aquela mão e falar, peraí, né? Então, quando o projeto base vai até aquela mulher, a gente realmente dá a mão para ela e fala, não, você vai conseguir, você vai sair desse relacionamento. A violência doméstica ela é uma coisa que ela tem em todos os lares. Não existe classe também, nem raça. Às vezes acontece isso, às vezes com a nossa amiga ali que mora em Alphaville, né? Mas ela não conta por vergonha, por medo. Acho que é por isso que a gente tem que falar mais sobre esse assunto. Sim. Anali, até a Noellen comentou agora sobre o número de voluntários, né? Um número até grande, expressivo, cerca de 90 voluntários. Como que você se colocou ali como voluntária? Como que você conheceu o projeto e se interessou? Bom, eu já fazia parte de outra ONG, né, dando aula de inglês, e aí depois eu comecei a procurar, tem um site chamado Atados, né, e nesse site ela anunciou que estava precisando de jornalistas, enfim, e aí eu me candidatei e ela entrou em contato comigo.
E aí, desde então, já tem aí quase um ano que a gente tem mantido contato, tem conversado, e aí eu pude ajudar, né, no desenvolvimento do jornal. Antes era, como ela disse no começo, além dos muros, e mudou para a borda, então também tive a oportunidade de participar desse desenvolvimento, né, da nova identidade do jornal, de ver como nasceu essa nova maneira mesmo de se comunicar e entender, né, e definir o que queria, que a gente queria que fosse dito e informado a partir de então. Então, acho que a nomenclatura hoje tem muito a ver, né, casa muito com isso, e, e a minha percepção é que, assim, primeiro, como pessoa, eu me sinto mais útil, né, sou jornalista também, formada, enfim, só que a gente sempre acaba querendo fazer uma coisa mais imparcial, uma coisa que você sabe que vai atingir mais pessoas, que vai poder dar acessibilidade para informações que talvez não fosse divulgado por uma grande mídia. E eu acho que esse é o poder do jornalismo comunitário, né? Você conseguir colocar o foco no que está acontecendo ali para aquelas pessoas, para o que cerca a vida delas e como elas podem também usufruir daquilo. E qual notícia, você lembra alguma notícia que foi colocada no jornal que ali te trouxe um impacto ou que você falou, olha, essa aqui todo mundo precisa saber porque vai fazer diferença na vida de muita gente? Desculpa, o tempo seco aqui, a tosse está atacada. Bom, tem essa história da menina que cria os robôs dentro da favela. Então, quando as pessoas olham... Desculpa, gente. Eu vou continuar conversando aqui com a Noellen, até para a Ana tomar um pouquinho de água, né? Esse tempo seco realmente está fazendo mal para todo mundo. Mas assim, o que você traz de destaque também, né? Acho que essa pergunta cabe para você também, porque são muitas histórias, né? E as histórias de superação, histórias de sucesso. Conta para a gente, assim, o que chama mais atenção, o que te marcou ao longo desse tempo? Olha, em Osasco tem um time de escritores, né, de poetas, de mulheres, mães solo, negras, que escrevem livros, né, e eu não sei onde elas estavam escondidas, sinceramente. Eu moro há 25 anos em Osasco, e quando a gente faz pauta de educação, e você conhece uma diretora de escola, sabe, que está ali 50 anos na área, e que veio também, às vezes, de um relacionamento abusivo, e hoje ela trata, né, essas mulheres dentro de uma escola. Na parte de empreendedorismo, mulheres que pagam a faculdade vendendo pão de mel de frente da nossa estação de trem ali de Osasco, a do robô também, que a gente ficou assustada. A gente fez uma matéria também com um jornalista que está desempregado e mora em Osasco, né? Onde ele tem um podcast e, enfim, ele vive realmente de freela, e a gente vê a potência que ele né? E realmente tentar entender por que esse pessoal, sabe, com mestrado, doutorado, por que tá tendo essa baixa adesão do mercado de trabalho? O que está acontecendo, sabe? Sendo que a gente está na cidade na segunda maior PIB de São Paulo, né? Então é um pouco assustador, porque você vê, às vezes, umas senhoras com 80 anos fazendo biscuit. Uma senhorinha fez um biscuit com a minha caricatura. Então é assustador. Pessoas que... artista plástico, né? Que pinta quadro. Eu falo, gente, esses quadros poderiam estar, sei lá, numa Paulista, né? Num MASP da vida, eu não sei, né? E dentro das escolas também, as pessoas não saberem o que é o teatro municipal, o que é... Então, o jornal, ele te traz um olhar que você fala, poxa, não é só eu. O que eu posso fazer para trazer essa visibilidade mesmo? E como que a gente consegue ajudar aquela pessoa a continuar essa luta, né? Porque muitos até caem na depressão, porque ela não sabe mais o que fazer, né? A gente tem uma pessoa que estuda na FGV e ela que pinta quadro, formada na FGV e está desempregada. E às vezes ela começa até a desacreditar do próprio trabalho dela, né? Então o jornal, eu sou muito suspeita de falar, é um trabalho assim, de uma importância absurda,
né? E agora a gente está sendo cobrado até por cidades vizinhas, Carapicuíba, Itapevi, Santana de Parnaíba, Butantã, Rio Pequeno. A gente fala, pô, olha eu aqui, né? Poxa, eu sou um grafiteiro, sou uma... então são pessoas realmente que têm muito talento. E às vezes, eu tenho até uma amiga que eu conheci na Expo Favela, ela faz um trabalho de caricatura para empresas, Nestlé e tudo mais, do CRI Desenho, queria até mandar um abraço para ela. Ela tem 20 mil seguidores, mas, sabe, é tão difícil essa luta de olha eu aqui, né? De falar, poxa, me vejam. Porque às vezes aquela pessoa ela não quer às vezes nem emprego. Às vezes ela só quer um abraço, um reconhecimento, um selo, um troféu dizendo assim, nossa, que lindo esse seu trabalho, né? Acho que a Anali voltou, ela pode até dizer melhor, né, dar essa pincelada melhor que eu aí do jornal. Eu sei. Obrigada, gente, desculpa. Imagina. Mas acho que esse tipo de histórias, né, como a Noellen estava dizendo, que são gratificantes de você fazer parte do projeto, né, de dar visibilidade. Tem também de um outro rapaz de Osasco que ele fez um documentário sobre Kung Fu e essas coisas assim, porque as pessoas elas olham, elas acham que a favela ela não é capaz de produzir, que as pessoas que estão ali, elas não são capacitadas, elas são acomodadas e que elas não conseguem, mas muito pelo contrário, esses lugares são lugares que se bem estimulados com oportunidades, as pessoas elas conseguem fazer coisas incríveis, até mais do que muita gente que teve oportunidade. As pessoas ali, elas estão sedentas por atenção, elas carecem, né? Elas necessitam de um espaço, é só uma oportunidade ali para que elas possam realmente despontar, se desenvolver e mostrar todo o potencial que aquela comunidade, que aquela região tem. E através de uma pessoa, a gente acaba impactando ali toda uma comunidade, né? Toda uma sociedade. Porque a partir do momento que um menino periférico, preto, ele consegue ingressar numa faculdade pública, por exemplo, o vizinho dele vai entender que ele também é capaz de fazer aquilo, que ele também é capaz de estudar, de se dedicar e conseguir chegar a esse lugar também. Que aquele lugar não é só para quem mora na zona sul de São Paulo, ou num bairro mais chique, ou mora em Alphaville, não, que aquele lugar também pertence a ele. Noellen, até a Anali comentou aí de uma pessoa que produziu um documentário, mas vocês também estão nesse processo de produção de um documentário, conta? Nossa, eu não sei mais o que, às vezes eu brinco com o pessoal, não sei mais o que inventar, né? Eu tenho sessão terapia do Celton Mello, eu queria muito fazer uma sessão periferia, né? Eu como estudante de psicologia e conhecia os barracos, as histórias reais dessas pessoas, né? Aí eu consegui juntar mais uma outra equipe, diretor de cinema, roteirista, até o diretor de fotografia, que fez um filme até com o Drauzio Varela está participando, videomaker, enfim. E a gente vai fazer agora, final do mês de agosto, um documentário sobre mães na favela, né? E no final de agosto vai rodar, né? Espero que a gente consiga aí participar de algum festival, né? E a ideia veio também dentro que eu estava na Expo Favela. Foi quando um homem disse para mim, poxa, Noellen, você quer fazer o quê em Osasco? Vamos para Paraisópolis, vamos na Rocinha, vamos... Não, a gente tem né, mais de 100 favelas ali em Osasco. E a gente tem que mostrar isso, e a gente tem que gravar, e a gente tem que falar. Né? Eu sou uma preta periférica, eu sou de lá, sou da comunidade da Rio San, e sou uma pesquisadora. Então a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que gravar assim, fazer curta, fazer longa, jornal, e é isso, está sempre aí na atividade. Que bacana. Bom, já terminamos aqui o nosso programa, né? O tempo passou rapidinho, mas eu quero deixar ainda um tempinho para as considerações finais. Anali Lima, muito obrigada por participar com a gente. Deixa aí um recadinho também para quem quer se tornar voluntário, o que fazer, né? Bom, o pessoal pode entrar em contato com a gente ali no próprio jornal, no site do jornal, que é o aborda.com.br, deixar lá a mensagem, a gente entra em contato. A Noellen divulga bastante também no site Atados, então o pessoal pode ficar de olho que lá já tem uma página, né, do projeto base, divulgando ali as vagas.
Toda ajuda, né, é sempre muito bem-vinda. É um espaço que está aberto para todos nós aprendermos uns com os outros, nos desenvolvermos e darmos visibilidade aí para essa região e para as outras comunidades do entorno que necessitam, né, ter esse espaço para poder dizerem, né, a que vieram. Obrigada, agradeço também a participação de Noellen Assis, que é a fundadora do projeto. Obrigada. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Caso, né, vocês queiram conhecer melhor o Projeto Base, entrem no site Projeto Base osasco.ong ou também o Instagram, Projeto Base Osasco. Temos também lá o jornal, aborda nosso Instagram, só chamar direct. Bacana, parabéns pelo trabalho. O Alesp Cidadania fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa, tchau, tchau.